dia, boa tarde a todos. Agora é 11h45 do dia 3 de 2022. Vamos dar sequência à Constituição em miúdos. Aqui, leitura com Heitor Soares. Hoje é o capítulo 5. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Estatuto da Criança e do Adolescente. Que bom lembrar dos tempos de menino, quando ia pescar com meu avô. Conte-me como é a vida das crianças e dos idosos por aqui. Júlia e Danilo contaram-me que crianças, adolescentes, idosos tinham não só os direitos fundamentais assegurados, mas também muitas oportunidades e facilidades para a manutenção da saúde física e mental, como também seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Disseram-me ainda que não era obrigação apenas do poder público, mas também da família, da comunidade, da sociedade, assegurarem tanto para o idoso quanto para a criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso quer dizer que velhinhos e crianças, nenhum idoso, nenhuma criança e nenhum adolescente podem ser objeto de qualquer tipo de abandono, de discriminação ou de violência. E se algo assim acontecer, o culpado será punido, pontuou Júlia. Danilo teve por bem acrescentar: são considerados idosos pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, crianças até 12 anos incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos. As pessoas idosas têm algumas prioridades também, Henrique. Por exemplo, aos maiores de 65 anos, a Constituição garante não apenas a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, mas também a preferência de atendimento nos órgãos públicos e privados e também na formulação de políticas sociais. Nossa, que bacana! Além de tudo isso, há casos em que os idosos têm garantido um salário mínimo mensalmente, Henrique. Em qual caso, Danilo? Danilo explicou-me que aquele benefício mensal só poderia ser recebido quando o idoso comprovasse que não tinha meio de se sustentar sozinho, e nem pela família. Júlia ainda me diz que existe o Estatuto dos Idosos, que assegurava outros direitos às pessoas idosas, um estatuto para os idosos. Há também o estatuto próprio para as crianças e adolescentes, e desde o ventre materno já deveria haver o cuidado com a criança. Sério, Júlia? Sério, Henrique. E não é só isso. Além de brincar, praticar esportes, participar da vida política, buscar amparo, auxílio e orientação, as crianças e adolescentes têm prioridade em receber proteção e socorro, inclusive nos atendimentos de serviços públicos. Danilo quis acrescentar: a Constituição Cidadã determina a prioridade absoluta na proteção da criança e na garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, mas também por parte da família e da sociedade. Quase mãe essa Constituição. Ela também estabelece que o trabalho infantil é crime e que os adolescentes podem trabalhar apenas na condição de aprendiz, dos 14 aos 16 anos. Até completar 18 anos, segundo a Constituição, o adolescente é impedido de trabalhar à noite e em locais perigosos, pontuou Danilo. Júlia e Danilo disseram também que era obrigação do Estado fornecer a educação escolar a todas as crianças, desde o nascimento. Escola para todas as crianças? Perguntei. O Estado deve oferecer gratuitamente não só escolas, mas também material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde durante todas as etapas da educação básica. E se eles não fornecerem? Danilo respondeu: existe o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável pela proteção dos direitos da criança e do adolescente. Cada cidade, obrigatoriamente, tem um Conselho Tutelar, mantido pela Prefeitura. Os conselhos tutelares são os responsáveis por fazer valer esses direitos. Por exemplo, em caso de negligência, exploração, crueldade e discriminação que tenham como vítimas crianças ou adolescentes, deve-se encaminhar denúncia ao Conselho Tutelar, que passará a acompanhar o caso de perto. E então Júlia acrescentou: outro exemplo, Henrique, é quando os pais não encontram vagas para os filhos numa escola ou quando as crianças ou adolescentes estiverem precisando de um tratamento de saúde. O Conselho Tutelar tem o dever de requisitar os serviços públicos para atender a essas e outras necessidades. Requisitar é o mesmo que pedir, Danilo? Requisitar, nos termos da lei, não é simplesmente pedir, é determinar que o serviço público atenda a criança ou adolescente. Caso as requisições não sejam obedecidas, o Conselho Tutelar encaminhará os fatos ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências legais e necessárias. A educação dos 0 aos 17 anos. Eu estava mesmo interessado na Constituição, ainda bem que os garotos estavam dispostos a falar sobre ela. Voltando à questão da educação, a partir de quando a criança começa a estudar? De acordo com a Constituição, o ensino começa com a educação infantil, que compreende a creche e a pré-escola. Ou seja, desde o nascimento até os 6 anos incompletos. Depois da pré-escola, quando a criança já tiver 6 anos, ela ingressa no ensino fundamental. E ali permanece até a conclusão que, teoricamente, acontece aos 14 anos.
9 anos de ensino fundamental, Danilo? Isso mesmo, Henrique. Já os 15 aos 17 anos, o adolescente cursa o ensino médio. E o que eles aprendem nessas etapas? Perguntei curioso. Júlia adiantou-se para responder. Na pré-escola, a criança deve ser alfabetizada, cumprindo a carga horária mínima de 800 horas ao ano. Ela deve ter pelo menos 60% de frequência às aulas. Danilo completou. Já no ensino fundamental, quando concluído, esse aluno deve estar preparado para a leitura, a escrita e o cálculo, além de desenvolver a capacidade de compreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. Muito interessante a Constituição, Danilo. No ensino médio, Henrique, a escola deve aprofundar o conhecimento do aluno adquirido no ensino fundamental. Deve oferecer não somente noções básicas de cidadania, como também preparar-o para o trabalho. Durante o ensino médio, são também desenvolvidas a formação ética, a autonomia intelectual, o pensamento crítico. Tudo isso é o que determina a nossa Constituição, concluiu Júlia. Diversidade. Eu disse aos garotos que meu filho mais novo era uma criança com deficiência e quis saber se a Constituição prescrevia algo em favor de crianças como meu filho. Então eles me informaram que a Constituição garantia atendimento especializado às crianças com deficiência, principalmente na rede regular de ensino, com o objetivo de incluí-las na sociedade. A educação que realmente inclui é aquela que tem um sistema de ensino flexível, ou seja, aquela que permite que toda criança desenvolva suas habilidades a partir de seus próprios critérios. Júlia, uma garota sensível, não perdeu a oportunidade para falar poeticamente. Quanto mais tipos de flores há num jardim, mais bonito ele é. Cada flor tem sua peculiaridade, ou seja, sua cor, seu tamanho, seu formato e seu cheiro. Uma orquestra também, Henrique, não é feita apenas de sons agudos. Os graves e os médios também fazem parte do concerto. Assim, também é na sociedade. Todos nós fazemos parte dela, independente das diferenças. É importante essa convivência dentro do mesmo espaço, porque quando convivemos de perto com a diversidade, passamos a entender, a respeitar e a ter afeto uns pelos outros. Muito bacana, meninos. Que bom saber que a Constituição Federal faz com que os pais, a família, a sociedade e o governo cuidem bem dessas crianças. Tem mais, Henrique. A Constituição obriga também os filhos a ampararem os pais. Saiba que, por força de lei, comete crime de abandono o filho que deixa pais desassistidos, quer em instantes de necessidade ou doença. Sério, Danilo? Sério. E os maus filhos são penalizados quando desacatam as leis. Pai, mãe e crianças são assuntos relevantes na Constituição Federal. Olá, olá. Muito bem, muito bom. Muito bom dia a todos. Um abraço aí a todos presentes. Guilherme Moraes, Donaldo Neto, um abraço meus amigos, um abraço aí ao Rodrigo Navarini, saudações, é uma honra poder estar aqui falando ao vivo e vocês acompanhando a gente. Um abraço aos amigos, compartilhe esse vídeo com alguma criança, alguma pessoa que queira aprender mais da Constituição. Tamo junto, um beijo, ótima quinta-feira, valeu! Estamos ao vivo e